Olá, muito boa noite. Vamos mais uma vez nos encontrarmos através deste Hangout. E eu estou fazendo questão de postar esses vídeos para as mesmas pessoas que tenham afinidade com o estudo de filosofia grega ou mitologia grega. E quando eu me iniciei nos estudos de introdução à filosofia clássica, filosofia grega e a mitologia grega, eu tinha muita sede de conhecer o significado desses termos quando eu os lia em um determinado contexto. Então, é muito bom para a nossa abstração, para a nossa intuição e para o nosso raciocínio conhecer esses termos no original, né? Então, vamos ver aí do que se trata, ok? A híbris do grego é um conceito que pode ser traduzido como tudo que passa da medida, ou seja, um descomedimento, e que atualmente alude a uma confiança excessiva, a um orgulho exagerado, uma presunção, uma arrogância ou insolência, originalmente contra os deuses, na questão da mitologia grega, que com frequência termina sendo punida. Na antiga Grécia, aludia a um desprezo temerário pelo espaço pessoal alheio, unido à falta de controle sobre os próprios impulsos, sendo um sentimento violento inspirado pelas paixões exageradas, consideradas doenças pelo seu caráter irracional e desequilibrado. E, concretamente, por Ate, a fúria ou orgulho, também a deusa na mitologia grega, que tem a ver muito com a insensatez, né? Com a fé cega, enfim. Opõe-se à sofrócina, a virtude da prudência, né? Do bom senso e do comedimento. Então, elas são opostas, né? Em relação à híbris. Aquele a quem os deuses querem destruir, primeiro deixam-no louco, Eurípides, né? Uma máxima aí de Eurípides. Então vamos continuar aí. A híbris na antiguidade. Aristóteles definiu híbris como uma humilhação para a vítima, não por causa de qualquer coisa que tenha acontecido ou que ela tenha feito ou pudesse fazer contra você, mas meramente por descaso seu em relação a ela. Híbris não é o acerto de contas por erros cometidos, isso é vingança. Híbris é o descaso que alguém tem pelos outros, ou pelos deuses, achando que pode fazer tudo o que quiser. A híbris é relacionada ao conceito de Moira, tem a ver com a deusa do destino, né, na mitologia grega. Então, a Moira, que em grego significa destino, parte, lote, porção, simultaneamente. O destino é o lote, a parte de felicidade ou desgraça, de fortuna ou desgraça, de vida ou morte, que corresponde a cada um em função da sua posição social e da sua relação com os deuses e os homens. Contudo, o homem que comete híbris é culpável de desejar mais daquilo que lhe foi concedido pelo destino. É forçar a barra, né? O castigo dos deuses para a híbris é a nêmesis, que tem como efeito fazer o indivíduo retornar aos limites que transgrediu. Podemos observar como a divindade fulmina com os seus raios os seres que sobressaem demais, sem permitir que se jactem da sua condição. Por outro lado, os pequenos não despertam as suas iras. Pode-se observar também como sempre lança os seus dardos desde o céu contra os maiores edifícios e as árvores mais altas, pois a divindade tende a abater tudo o que se desloca em demasia. Heródoto, História 8.10. Parágrafo 8.10. A concepção da híbris como infração determina a moral grega como uma moral da mesura, a moderação e a sobriedade, obedecendo o provérbio pan metron. Então, o oposto também de híbris na mitologia grega é o metron, né? Que significa literalmente a medida de todas as coisas, o limite, né? Um marco. Ou melhor ainda, nunca demais ou sempre bem. Então, híbris
poderia ser o oposto de Metron. O homem deve continuar sendo consciente do seu lugar no universo, é dizer, ao mesmo tempo da sua posição social numa sociedade hierarquizada e da sua mortalidade ante os imortais deuses. Então, o homem é mortal e tem que se considerar que ele está diante dos deuses que, na realidade, seriam imortais. A híbris é um tema comum na mitologia, as tragédias gregas e o pensamento pré-socrático, cujas histórias incluíam com frequência protagonistas que sofriam de híbris e, como consequência da sua transgressão, eram castigados pelos deuses, o qual não necessariamente implica um desfecho trágico. A tragédia ocorre com a ultrapassagem do Metron pelo homem, uma transgressão contra a ordem social e, portanto, contra os deuses imortais. A híbris origina a nêmesis, o ciúme divino, provocando que seja lançado contra o herói. A ate, que é a cegueira da razão, né, uma fé cega, né, e ele virá a ser subjugado sem apelo pela moira, ou seja, o destino cego. A gente observa que é interessante, né? Eu sou cristão, tenho minha fé em Deus, mas legal a tessitura das deuses, dos envolvimentos, dos liturgias, de como tudo isso vem se entretecendo, né? E tudo se escalonando. É legal a mitologia grega. A teogonia, ou seja, a origem dos deuses de Hesíodo, as diferentes raças de homens, de bronze, de ferro, etc., vão sucedendo-se enquanto as anteriores são condenadas pelas suas híbris. De certo jeito, a infração de Agamemnon, no primeiro livro da Ilíada, é relacionado com a híbris por ter despojado Aquiles da parte da pilhagem que lhe deveria corresponder por justiça. Pela sua vez, Heráclito mostra a híbris como o assinalamento de uma infração para o Nous, ou Deus legal. O Sol não traspassará as suas medidas, pois senão será descoberto pelas Eríneas, assistentes da Dice, ou da Dique, né, da justiça. Porém, Heráclito acredita que enquanto haja discórdia, poderão as partes fundir-se no um. Portanto, aqui a híbris é um fluir de opostos, fazendo possível a vida. Havia também uma deusa chamada Híbris, a personificação do anterior conceito, insolência e falta de moderação e instinto. Híbris passava a maior parte do tempo entre os mortais. Segundo Higino, era filha de Érego e a noite. Atribuindo outros autores a maternidade de Coros, o daimon do desdém. No direito grego, a híbris refere-se com maior frequência à violência ébria dos poderosos para os débeis. Na poesia e a mitologia, o término foi aplicado àqueles indivíduos que se consideram iguais ou superiores aos deuses. A híbris era, com frequência, o trágico erro, ou a hamartia. A palavra hamartia no grego significa pecado, cometer um erro, cometer uma falta. Daí, então, ter que voltar e fazer tudo de novo. Das personagens dos dramas gregos. Alguns exemplos de híbris em personagens mitológicas gregas e romanas castigadas justamente pela sua híbris, pelo seu descomedimento. Agamemnon, Aracne, Belerofonte, Cassandra, Ciniro, Crionte, Eco, Édipo, Efialtes, Egisto, Euforbo, Heitor, Heracles ou Hércules, Jasão, Laio, Márcias, Minos, Narciso, Niobe, Odisseu, Orestes, Otto, Paris, Penteu, Prometeu, Quione, Salmoneu, Sísifo, Tamires, Tirésias, Tércites. Então nós temos aí alguns mitos como Prometeu, né? Nós sabemos que algumas das histórias é que ele passou a mão no fogo, né? Roubou o fogo dos deuses para beneficiar os mortais. E daí, então, uma vez que os deuses descobriram,
deram a ele uma determinada punição por essa híbris, né? E diz que ele foi colocado em um determinado local e durante o dia, né, as aves vinham e comiam os seus órgãos, comiam a sua carne, comiam parte do seu corpo. Durante a noite, por se tratar de um semideus, as suas partes orgânicas eram restabelecidas, e no dia seguinte ocorria a mesma coisa. As aves vinham e perfuravam seus órgãos, seus corpos, tal, e isso incessantemente, né? Até que um dia ele foi liberto, mas passou por praticamente por esse sofrimento, né? Então vamos continuar. O castigo por arrogância também aparece como um tema na Bíblia. Adão e Eva são tentados a ser como Deus e por isso expulsos do jardim do Éden, ou do Éden. A Torre de Babel foi erigida para chegar ao céu, mas Deus a destruiu. Vocês me desculpem que às vezes eu tenho estudado e passado por quase 9 idiomas e às vezes me confundem algumas coisas. Por exemplo, Éden no português, Edén no espanhol, e aí vai, né? A Torre de Babel foi erigida para chegar ao céu, mas Deus a destruiu. A híbris atualmente, o historiador britânico Arnold T. Toynbee, no seu volumoso estudo da história, utiliza o conceito de híbris para explicar uma possível causa do colapso das civilizações como variante ativa da nêmesis da criatividade. Vamos de novo aí, vamos então aí, a etimologia. O termo deriva do grego híbris, e este, por sua vez, tem a raiz no indo-europeu. O adjetivo híbrido vem do grego híbris, através do latim híbrida, pois os gregos consideravam o hibridismo consequente da miscigenação, uma violação das leis naturais, uma mistura, né? Pois, se você quiser ver alguns outros temas, pode ver Sofóclise na Impiedades, Prometeu, Ícaro, Satanás, Belerofonte, Aracne e outros tantos aí. Então, até aí nós vamos ficando com essa curta explicação do termo e da deusa híbris, ok? Isso é muito interessante quando você começa a estudar filosofia ou mitologia grega e se interessar pelo idioma grego e a partir daí você estudar as terminologias técnicas tanto do grego como da mitologia grega no próprio idioma grego. Foi o que aconteceu comigo e conforme eu fui sendo tentado a conhecer com mais profundidade as terminologias técnicas da linguagem grega, na mitologia grega e na filosofia grega, na filosofia clássica, eu me envolvi então com o idioma grego para conhecer essas terminologias no original. É muito edificante. Até um próximo encontro e uma boa noite a todos. Muito bom para a nossa abstração, para a nossa intuição e para o nosso raciocínio conhecer esses termos no original, né? Então, vamos ver aí do que se trata, ok? A híbris Olá, muito boa noite. Vamos mais uma vez nos encontrarmos através deste Hangout. E eu estou fazendo questão de postar esses vídeos para as mesmas pessoas que tenham afinidade com o estudo de filosofia grega ou mitologia grega. E quando eu me iniciei nos estudos de introdução ao grego, é um conceito que pode ser traduzido como tudo que passa da medida, ou seja, um descomedimento, e que atualmente alude a uma confiança excessiva, a um orgulho exagerado, uma presunção, filosofia clássica, filosofia grega e
a mitologia grega, eu tinha muita sede de conhecer o significado desses termos quando eu os lia em um determinado contexto. Então,